Boa noite. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Gabriele. Sejam bem-vindos, Gleise, Nilva, Dani, Cristiane, Cris, Deia, Fabi, já leu, já ouviu falar sobre esse tema. Eu estou aqui aberta, tá ouvindo, dividindo com vocês todo o conhecimento. Seja bem-vinda, Lígia. Sejam todos bem-vindos, Josefa. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Dina. Muito obrigada a todos que estão aqui. Mais um minutinho a gente começa a conversar um pouquinho e eu espero que vocês também interajam, façam perguntas, que é o intuito nosso de estar aqui. É estar dividindo conhecimento, aprendendo também com vocês. Boa noite, Yasmine, Cecília. Boa noite, Letícia. Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Quântica. Nosso coração se enche de alegria de todos vocês estarem aqui, porque todas as lives são preparadas com muito amor, muito comprometimento. Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Vânia, seja muito bem-vinda. Então, vamos começar, né, o tema de hoje. O tema de hoje é autoconhecimento e espiritualidade. É um tema extremamente cheio de valor, de importância. E toda segunda-feira, às 20 horas, nós vamos trazer vários temas bastante interessantes aqui para vocês. E para a gente começar a falar, né, da verdadeira relação entre espiritualidade e autoconhecimento, eu entendo ser mais fácil que a gente defina o que cada um desses conceitualmente realmente significam, né? A espiritualidade ainda é um conceito muito confundido com religião, com religiosidade, mas na verdade ela não está diretamente ligada um ao outro. A espiritualidade é uma coisa e religiosidade é uma outra coisa. A religiosidade, ela pode ser a sua espiritualidade, mas não precisa necessariamente ser conectada a nenhum tipo de religião. Esse assunto, ele é muito confundido, né, por todas as pessoas, e por isso que a gente achou interessante estar trazendo aqui. A espiritualidade é saber, né, qual é o seu verdadeiro eu, o seu propósito de vida. É descobrir dentro de você o que realmente acende a sua alma. O que acende a sua alma e te tira todas as amarras? Sabe aquela coisa de você ou aquilo que não consegue viver um dia sem pensar? Provavelmente essas sejam as suas espiritualidades. Porque a espiritualidade, ela está latente dentro de você.
ela está pulsando, ela está pedindo para que você jogue para o mundo aquele propósito. A gente pode trazer como exemplo um músico, né? Um músico e a sua conexão com a sua guitarra. E eu conheci um músico que ele falou para mim assim, que a cada riff que tira da guitarra, ele sentia a espiritualidade mais alta que ele poderia conseguir. Olha que coisa mais linda, né? É o propósito dele diante da vida, do que ele quer, do que ele quer emanar, ensinar e aprender ao mundo. Mas quando a gente traz para uma mãe ver seu filho crescer e dar os primeiros passinhos, é a conexão mais íntima e profunda que tem no seu eu espiritual. E assim, se a gente pudesse resumir o que é espiritualidade, é de fato saber o que realmente te faz bem e faz parte do seu ser. Eu espero que eu esteja sendo claro, eu queria que vocês dividissem comigo, né? Falem aí, porque é interessante que essa mensagem chegue para vocês da melhor forma possível. E aí a gente vem falar hoje sobre espiritualidade e autoconhecimento. Quando a gente fala do autoconhecimento, é um conceito que vem sendo muito difundido, né, por aí, tanto nas redes sociais, em palestras, e esse gera menos dúvida do que a diferença entre espiritualidade e religiosidade e religião, né? Basicamente, o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, ir em busca de perguntas, dos seus propósitos, dos seus verdadeiros objetivos. É conhecer o que te faz bem e também aquilo que te desagrada. Porque muitas pessoas acham que o autoconhecimento é você só saber o que te faz bem. Mas saber o que te desagrada também traz um autoconhecimento muito grande para a sua vida. O autoconhecimento, ele faz com que você queira crescer diariamente em busca de ser alguém cada vez melhor. E isso é gigante na vida, porque quando eu entendo os meus limites, os meus desejos, os meus anseios, ou o que eu não quero, ou o que não me faz bem, eu consigo me enxergar como ser humano, eu consigo buscar a minha melhora, eu consigo aprender com os meus erros e entender que a vida é feita de evolução. Nós estamos nessa passagem aqui para evoluir, né? Então, o que é importante, né, é descobrir na vida o que te move. O que é que te move, né? O que é que faz o seu coração pulsar? O que é que te faz acordar todos os dias de manhã e olhar para a vida e querer mais e ir em busca de você e de tudo que você anseia? E aí, quando a gente entende, né, o que é espiritualidade, que não está atrelada à religiosidade, o que é o autoconhecimento, a gente entende que todos são possíveis, são palpáveis, né? E assim, eu me arrisco dizer que em muitas denominações eles são sinônimos. Porque, afinal, se você tem o autoconhecimento, você já foi capaz de descobrir qual sua verdadeira espiritualidade. E se você tem uma espiritualidade avançada e desenvolvida, é porque tem um ótimo autoconhecimento.
Porque essa conexão só vai existir quando você se conhece verdadeiramente. Porque até para você se desenvolver espiritualmente falando, a sua espiritualidade, você precisa se autoconhecer. Quando a gente fala da inteligência espiritual, a ciência define como uma forma de nos entender como seres humanos. Por quê? Porque está profundamente ligado ao autoconhecimento e à maneira como a gente se relaciona comigo, com Deus e com os outros. E aí vem o que Cristo falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito profundo, muito profundo. E está muito conectado com o que a gente está falando aqui agora, né? É esse itinerário espiritual proposto por Jesus que é a primeira verdade e é a verdade sobre si mesmo. Porque se eu me conheço, se eu conheço a minha verdade, eu vou me libertar. Quando Jesus fala para mim, conhece-te a ti mesmo, o que vocês pensam sobre isso? O quanto isso toca em vocês e o quanto vocês entendem que isso é a profundidade disso? Quando Jesus ele traz para a gente, conhece-te a ti mesmo. Vocês gostariam de escrever aí para mim? O que vocês acham? Bom, eu tô olhando aqui, se passar algo eu vou trazendo depois. A melhor maneira de chegar ao conhecimento de Deus é através do conhecimento de si mesmo. Porque é importante que nós não pensemos que haverá de entrar no céu sem primeiro entrar dentro da gente mesmo e conhecer a nós, as nossas luzes e as nossas sombras. E por isso que um grande ensinamento, um grande amor que nós temos é o amor de Deus. E quando a gente se relaciona com esse amor, entendendo que quando eu entendo que eu sou uma filha de Deus e que Deus me ama incondicionalmente, sem me pedir nada em troca, eu vou conseguir me amar, vou conseguir amar aos outros. E quando eu entendo que o amor de Deus por mim é incondicional, eu vou entender que quando eu me conheço, quando eu busco o meu autoconhecimento, eu estou fazendo isso porque é um ensinamento dele. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente vai para Tomás de Aquino, ele lembrava que quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu descubro em mim um outro que não sou eu, olha que profundo, mas que, no entanto, é um fundamento do meu existir. Eu adoro os ensinamentos de Tomás de Aquino e, assim, eu quis trazer essa parte para vocês. Por quê? Porque quando eu vou ao encontro de mim, mas eu encontro em mim, eu descubro em mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento do meu existir, isso quer dizer pra gente que nós temos que ser gratos a tudo que nós somos. Mas que a gente nunca pode se sentir como se a gente tivesse tranquilo, né? Me passou a palavra aqui agora, como se a gente tivesse
entendendo que aquela situação que eu vejo de mim me basta. E quando eu entendo que eu buscando o autoconhecimento, eu vou encontrar o meu eu verdadeiro, a minha felicidade real, e eu não vou viver mais numa vida ilusória, eu certamente vou me tornar uma pessoa mais madura, mais equilibrada, mais de bem comigo. Então, eu tenho que trazer para vocês essa ideia entre espiritualidade e autoconhecimento. Por quê? Porque essa conexão, conforme eu falei lá no início da nossa live, ela é real. E aí, Jesus fala: tenho medo do homem cujo Deus está no céu, e acredito na pessoa que descobre Deus dentro de si mesmo e a partir dessa fonte estrutura a sua vida. Por que isso? Porque Jesus, ele quer que a gente se ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que esse próximo também sou eu. Eu tenho que me amar. Por quê? Por esse amor de Deus por mim. Porque Deus me ama, Ele me deu a vida, e essa vida Ele pede para mim para amar a Ele e ao próximo como a si mesmo. Então, Clemente de Alexandria, ele lembrava que parece, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si mesmo, pois quando alguém se conhece a si mesmo, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Então ele relata exatamente o que eu trouxe anteriormente para vocês. Que se eu entendo, se eu me amo, se eu me autoconheço, eu hei de chegar ao conhecimento do amor de Deus. Tem um outro que eu gosto muito, que é Guilherme de Saint-Thierry. Ele dizia: conhece-te a ti mesmo, porque és a minha imagem, e assim hás de conhecer a mim. De quem és a imagem? Em ti tu me encontrarás. E podemos escutar isso de uma forma muito profunda. Existem inúmeras vertentes de pensadores, filósofos, teólogos que falavam exatamente o que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bernardo de Claraval, ele trazia: reconhece-te como imagem de Deus e envergonha-te por a teres recoberto com uma imagem estranha. Lembra-te de tua nobreza e envergonha-te de quanto decaíste. Não deixes de reconhecer tua beleza para que mais ainda te angustie por tua fealdade. O nascimento de Deus se dá no fundo da alma humana. Então, todos trazem a ideia da importância de a gente encontrar na espiritualidade o nosso propósito e no autoconhecimento sedimentar esse propósito. Leonardo da Vinci dizia: uma vez que você tenha provado o voo, andará para sempre pela terra com os olhos voltados para o céu. Quem lá esteve, sempre haverá de querer voltar, porque dentro de cada pessoa há um vazio do tamanho de Deus. Então, a gente precisa estar conectado com Deus.
Não existe se relacionar, se autoconhecer, sem estar conectado com o ser superior. Seja qual for a sua fé, que nome você dê. Eu, Ana, dou o nome de Deus. Você pode dar o nome que você quiser. Mas se faz muito importante essa conexão com o Pai. Essa conexão com esse amor que te deu o mar, as estrelas, o vento, a respiração. Esse amor que faz gerar um filho, que é uma das coisas mais sublimes e lindas que existem. Esse amor que cuida e zela de todos nós, mas que só é possível como ele é um amor incondicional, respeitoso, se a gente permitir que ele entre em nossas vidas. Se a gente tem um vazio do tamanho de Deus, a gente não pode preencher com migalhas ou com nada. O mundo hoje, ele está repleto de situações e de vivências nessa loucura, né, que a gente vem vivendo, do instantâneo, do é para agora. Nós temos que estar vigilantes para não nos preenchermos do nada. Nos preencher do nada nos faz vazios. A gente busca o que não é sólido e a gente acaba não encontrando o que a gente precisa para nos preencher. Porque nós só somos preenchidos por amores verdadeiros. E aí eu trago para vocês uma coisa muito importante, muito interessante. Porque assim, muitas pessoas acham que amar verdadeiramente é superficial. Amar verdadeiramente é amar ao outro, apesar de, independente de, incondicionalmente. E esse amor sublime, né, incondicional, a gente encontra no Pai. E quando a gente tem certeza desse amor incondicional, a gente não aceita qualquer forma de ser amado. Porque se eu sou amada pelo Pai de uma forma incondicional, se eu sou amada do jeito que eu sou, eu não vou aceitar ser amada de outra forma por nada e nem ninguém, nem vou colocar a minha felicidade em cima de qualquer coisa vazia. Então, quando a gente fala do autoconhecimento e da espiritualidade, a gente vê que o autoconhecimento é um caminho para a espiritualidade, é um caminho da espiritualidade. Uma espiritualidade como sentido da vida. Uma espiritualidade que vem de dentro para fora, de baixo para cima. Uma espiritualidade libertadora, capaz de gerar sentido a partir do humano e nunca fora dele. Ou a ele alheia, ou muito menos desprezando. Então, eu não tenho como buscar a espiritualidade fora, o autoconhecimento fora. Tudo vem de dentro para fora. E quando você sedimenta esse sentimento, esse conhecer, essa fé dentro de você, certamente você encontrará um caminho de ressignificação, de amor, de propósito muito melhor,
muito mais livre, muito mais leve. Existe uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que é a espiritualidade que fala de liberdade. Por quê? Quando eu falo de uma espiritualidade que fala de liberdade, a maioria das pessoas não quer a liberdade. Por quê? Porque a liberdade, ela envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. Quando a gente fala de Freud, né? Freud fala muito isso, que muitas pessoas falam que querem a liberdade, mas dentro delas, elas têm medo da liberdade por causa da responsabilidade que é gerada. Isso faz sentido para você? Porque para pensar, se eu tenho pássaros criados em gaiola, e eles acreditam que esses pássaros certamente acreditam que voar é uma doença ou não é tão bom. Mas dentro deles, eles acham que mais importante que a liberdade de voar é saber onde ir e não chegar a lugar nenhum, pois quem não sabe aonde quer chegar não tem como ter liberdade. Pensem comigo. Ele é acostumado com aquela vida dentro da gaiola, então para ele o normal é aquilo, para ele viver é aquilo. Assim a gente conecta com o autoconhecimento. Porque muitas vezes nós estamos gaiolados nas nossas crenças, no que a gente acredita, no que a gente acha que é vida, que é felicidade. E quando nós somos colocados para viver, a gente para e pensa assim: será que eu estou preparado para isso? Será que isso realmente é liberdade, é felicidade? Então, muitas vezes, não basta motivação. Por quê? Porque motivar, eu sempre falo que quando a pessoa busca a terapia para buscar o autoconhecimento, a ressignificação, não adianta que nós terapeutas motivemos, se não for do querer desta pessoa caminhar nesse aprendizado. Não adianta. O querer mudar está dentro de cada um. Cada um tem que saber aonde que ele quer chegar. Senão não vai adiantar ter motivação do seu terapeuta, do seu pai, do seu amigo, do seu professor. Não vai adiantar. A vida, ela pode nos trazer muitos desafios. E nesse momento, muitos de nós temos a impressão que a gente perdeu um pouco o nosso senso de identidade. Quem de nós nunca pensou assim, né? Quando chega um desafio que dói, que machuca, aí a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não sei quem eu sou. Nós terapeutas temos essa pergunta, né, que é frequente, a gente fala: quem é você? Como você se vê? E não é incomum muitas pessoas chegarem e falarem: eu não sei quem eu sou. Faz muito tempo. Mas isso tudo acontece porque nós esquecemos verdadeiramente de cuidar de nós mesmos.
Isso é uma verdade muito profunda. E particularmente no que tange ao nível emocional e mental. Porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam que não deixa de ser importante, tá? O que eu vou falar. Mas as pessoas pensam que se cuidar está atrelado só ao externo. Ah, eu tô com uma roupa nova, eu tô com cabelo bonito, isso eu vou fazer. Mas esquecem de cuidar de dentro. E sinto dizer a vocês que é de dentro para fora que vão ter todas as mudanças necessárias na sua vida. E é de dentro para fora que você vai começar a enxergar o mundo de outra forma, a sua vida de outra forma, o seu trabalho de outra forma, as pessoas com que você se relaciona de outra forma. Por quê? Porque você pode mudar o seu externo em milhões de vezes na sua vida. Mas você precisa estar enxergando o brilho de todas essas mudanças. E para você enxergar, você precisa estar com dentro de você, transformado, ressignificado. Muitas vezes a gente esquece que uma vida é feita de maiores propósitos, porque a vida é uma jornada. A vida é assumir responsabilidades pela compreensão de nós mesmos, dos nossos padrões e hábitos. É permitir conscientemente que executar a própria vida e os relacionamentos que nos aparecem são de suma importância. Eu tenho que ter consciência da importância de tudo que eu vivo. Eu tenho que ser grato por tudo que acontece em minha vida. Eu tenho que estar vigilante e atento a tudo que se passa e que é necessário para o meu aprendizado. Porque aqui estamos numa escola chamada vida. É uma jornada linda e que cabe a nós construí-la da melhor forma possível, com um olhar cheio de fé, de amor, de gratidão. Existe umas meditações e uns livros que falam muito sobre atenção plena. E quando eu falo de estar atento a tudo na vida, é estar consciente desse amor que nos é doado por Deus. Quando a gente vive conscientemente, a gente cria a capacidade de nos tornarmos mais íntimos com o nosso funcionamento interno. E isso vai nos proporcionar um espaço para cultivar a sabedoria. Eu tenho plena consciência, e isso é importante dividir com vocês, que o nosso consciente, né, ele nos rege um percentual muito menor do que o nosso inconsciente. Mas buscando o autoconhecimento e essa conexão com a espiritualidade, a gente consegue. Nós já tivemos muitos resultados fantásticos de um autoconhecimento, uma ressignificação, um encontro com a espiritualidade, que é um encontro com o seu propósito, que traz um novo olhar para a vida.
E nesse caminhar, nós podemos nos tornar pessoas com passos muito mais valiosos e podemos tomar para aprender e descobrir nossos verdadeiros eus. Eu descobri quem de fato eu sou. Já dizia Aristóteles que conhecer a si mesmo é o princípio de toda sabedoria. Quando eu conheço a mim, eu me torno uma pessoa mais sábia, eu me torno uma pessoa mais a contento comigo, eu me torno uma pessoa que convivo com a solitude, que a solitude é conviver comigo mesma e estar bem com isso. E é totalmente diferente de solidão. Como está você convivendo com a sua solitude? Como está você olhando para si mesma? Como está você nessa busca do seu autoconhecimento, da sua conexão com a espiritualidade? Como que está você? É importante que a gente se familiarize com a nossa mente, que a gente tire um tempo para si e aproveite para conhecer a mente da gente, os nossos hábitos, honrar as nossas histórias, vigiar as histórias recorrentes, estar atento aos trabalhos mais difíceis de lidar e se perguntar como que você, se perguntar e refletir como que você anda lidando com os desafios que a vida te apresenta. E aí eu te convido para parar e testemunhar tudo o que surge em sua vida, sem reagir ao que você pensa. Observe seus pensamentos, sensações, sentimentos. Observe as imagens que vão surgindo. Se observe. Observe como seu corpo reage às situações. A gente sabe que praticar o desapego leva um tempo. Isso é sabido. Mas o mais importante é tomar pequenos passos para a mudança. E não tenham dúvida, vocês vão colher os benefícios disso. Ser muito ansioso ou duvidar de si mesmo, duvidar da sua capacidade e também ficar apegado ao sentimento, a pensar que você não é bom o suficiente, são sintomas de que você precisa fazer uma pausa. Isso tem acontecido com você? Como é que você está lidando com os sinais de que você precisa se olhar mais, desacelerar, equilibrar mais as coisas, cuidar mais de você? Observe o que está acontecendo em sua mente. Mas é muito importante que você não se apegue a isso. É muito importante que você deixe ir. O que você entende que não é seu, deixa ir. Deixa fluir. Eu falo muito com meus pacientes, mentorados nas palestras, que é uma atividadezinha que soa para muitas pessoas como boba, mas que tem dado muito resultado, muito resultado.
que é o fato de os pensamentos virem, você chega para ele, você agradece, mas você diz que ele não te pertence. Os primeiros dias soa estranho, parece mais difícil, mas logo depois você vai ver que funciona. Porque a nossa mente, ela, assim como ela, nós treinamos ela a pensar nos boicotando, pensar negativamente, a gente também pode treinar para o outro lado. Uma outra coisa muito bacana é você se familiarizar com o seu eu mais jovem. Aí você falou, mas o que ela está querendo dizer com isso? Sim. O que eu quero dizer com isso é que você precisa deixar o passado para trás. Mas eu sei a importância de que para entender alguns acontecimentos, comportamentos e fatos na sua vida no dia de hoje, em alguns casos a gente tem que voltar no tempo, em especial nós terapeutas. Talvez o seu eu mais jovem tenha crescido em um ambiente caótico, um ambiente tóxico, um ambiente destrutivo, desestruturado. E como consequência disso, você fez algumas escolhas na vida, na adolescência, na juventude, até na vida adulta, que talvez te faça se sentir envergonhado hoje. E talvez você seja aquela pessoa que se culpa por muita coisa. Eu acho que assim, a dica de ouro que eu posso dar para você é que você precisa se separar da pessoa que era no passado para poder reconhecer alguns pontos fortes e identificar quem você é como indivíduo hoje e assim permitir que você faça as pazes com o que você foi no passado. Essa, sem dúvida, é a melhor forma de deixar o seu passado ir embora de vez. Eu sempre passo para os meus pacientes um exercício que eu vou trazer aqui agora. Pega uma foto antiga de você na infância, de qualquer idade, e pergunte à sua criança, né? Converse com ela, pergunte para ela que sabedoria ela tem para te mostrar. Não tenha dúvida que as respostas que surgem vão te surpreender. Eu já fiz e me surpreendi, e já tive muitos relatos de pessoas que se surpreenderam. Um outro ponto é lidar com as tristezas. Como lidar com as tristezas? Porque há uma grande importância em reconhecer a dor. A alegria, ela vive escondida no pesar. Mas quem de nós nunca passamos por algum momento, alguma parte dos nossos dias, ou até mesmo das nossas vidas, evitando o sofrimento, como se a gente tivesse o controle de tudo na vida? E como consequência disso, a gente nunca toma o tempo necessário para sentir esse sofrimento, viver o luto.
Permitir que essa dor exista e permitir viver essa dor, e com isso dessa forma você vai acumulando. É muito importante que a gente deixe as lágrimas caírem e que a gente aprenda a lidar com a dor. Por quê? Porque isso nos permite limpar a impureza do coração e curar muitas feridas. Existem muitas feridas entre nós que não foram curadas e vão continuar a nos machucar por dentro, porque elas não foram tratadas. Porque uma vez que o sofrimento é sentido, surge um pequeno espaço para uma alegria na sua vida. E limpar as histórias antigas e as questões, não examinadas, nos fornece a oportunidade de explorar o nosso interior. É muito importante a gente estar atento a tudo isso, compreender e ser direto com o ego. Ser direto com o ego significa estar disposto a enfrentar a verdade, conhecer o verdadeiro eu, estar na compreensão das minhas falhas, dos meus erros. Por exemplo, você pode estar preocupado com o que as pessoas pensam de você. Isso é muito comum. Todos nós já passamos por uma situação assim. Consequentemente, você se põe numa situação de nunca poder ser autêntico ao redor dos outros. Mas existe também um lado seu que pode ser atraído por poder e status, mas muitas vezes, ao invés de você se fortalecer, esses traços vão te trazer muita insegurança. Porque você ainda pode acreditar que certas pessoas com grandes posses materiais e cargos mais altos são melhores do que outras pessoas. E isso não é uma realidade. Talvez você esteja mergulhado em crenças que te mantêm, em muitos momentos, com temores. Seja o que for, seja o que for. A nossa live está chegando ao fim e eu quero trazer para vocês a ideia de que seja o que for, encontre coragem de conhecer partes de si mesmo que você mantém preso, como aquele pássaro que eu falei, que acha que viver dentro de uma gaiola é viver, e ele acredita nisso. Dê boas-vindas a todas as facetas de si mesmo, com paciência e com compaixão. É importante criar amigos, criar relações honestas, ter apoio dos outros, fazer terapia, buscar a espiritualidade, ter compaixão, amor com o outro, amor consigo e saber, que o apoio que você recebe dos outros vão te encorajar a se encontrar, a buscar o autoconhecimento, a buscar o seu propósito. Porém, isso tudo só pode acontecer se você estiver aberto a isso. Se você quiser verdadeiramente, porque ninguém vai poder fazer por você o que você não quer. Então eu fico por aqui. Agradeço imensamente a todos que passaram por aqui,
Na segunda-feira, às 20 horas, estaremos de volta. Peço a vocês, para quem fizer sentido,